A dependência emocional como bote salva vidas. Qualquer lugar que a gente esteja, a gente busca segurança, mas nem todo lugar é seguro. Quer saber mais sobre isso? Eu sou Stephanie, psicoterapeuta, e tô aqui para ressignificar a sua vida e tirar você da dependência emocional. A dependência emocional como bote salva-vidas. O que acontece? A gente, cria a dependência emocional através de alguma ausência que existiu lá. É aquele raciocínio básico. Todo excesso esconde uma ausência. A dependência emocional, a pessoa que é dependente emocional, ela tem um afeto sufocante. Ela geralmente sufoca as pessoas que estão em torno dela, ou minimamente pressiona essas pessoas. Então, a pessoa dependente emocional, ela está sempre atrás, ela está sempre correndo atrás das relações que ela tem. Seja as relações de amizade, familiares, de relacionamento de casal, mas ela está sempre buscando, ela está sempre atrás dessas pessoas, correndo atrás, literalmente falando, Ela está sempre presente, às vezes presente até demais. E por que isso acontece, Essa pessoa dependente emocional, ela teve uma ausência de afeto, uma ausência de segurança relacional lá na primeira infância dela. Então, a pessoa que não teve as suas necessidades atendidas, ela não teve a necessidade de afeto atendida, ela não teve o carinho que ela precisava, ela não teve a segurança que ela precisava na hora que ela precisava. Talvez ela não tivesse a própria família próxima, A gente não sabe o que pode ter acontecido. E ela leva isso não resolvido na fase infantil, adolescente, na vida adulta, ela leva isso para a vida adulta, e isso vai refletir em todas as suas relações. Isso mal resolvido vai protelando ao longo da vida, na verdade, Só que quando chega na vida adulta, as consequências são mais drásticas, porque começa a atrapalhar os nossos relacionamentos de trabalho, relacionamento de casal, relacionamento familiar, amizade, E a pessoa começa a sentir uma consequência muito mais pesada. Então, o que acontece nesse sentido? Qualquer lugar que ela recebe afeto, ela considera que aquele lugar é seguro. Então, ela cria aquilo, um bote salva-vidas. Mas esse lugar seguro, ele não salva a vida, ele mata aos poucos a cada dia. Mas peraí, Stephanie, como assim você tá me falando que amor mata? Amor mata, amor demais mata. Então a gente precisa entender, em primeiro lugar, que tem que ter equilíbrio na relação. O que é esse equilíbrio na relação? Se eu dou demais, me dou demais, se eu ofereço muito na relação e recebo pouco em troca, essa relação está em desequilíbrio. Se eu recebo demais e ofereço pouco, essa relação também está em desequilíbrio. Então, qual que é o ponto saudável nessa relação? Quando eu dou e recebo na mesma proporção, quando eu me sinto bem. Então quer dizer que eu ofereço muito afeto e não recebo muito afeto de volta. Então, essa relação está em desequilíbrio. Pode haver uma dependência emocional aí, Não tem retorno disso que eu tô dando. Eu recebo muito, mas eu não ofereço nada. Eu vivo sendo presenteada, recebo muito carinho, mas eu não correspondo carinho, não reconheço os esforços do outro, Então, também estou recebendo muito, não oferecendo muito em troca, também gera um desequilíbrio, o que também pode ser um tipo de dependência. Não gosto daquela pessoa, mas não permito que ela se afaste. Não gosto de ter essa relação, mas gosto menos de ficar sozinho. Outro ponto importante a se observar aqui é o afeto inseguro. O que é o afeto inseguro? Eu tenho uma relação, tenho um relacionamento, mas sinto afeto, temos momentos de carinho, temos momentos de troca, de carinho, de uma convivência bacana, mas eu nunca consigo me sentir seguro naquela relação. Porque, gente, pensa assim, a gente sempre sabe, a nossa natureza instintiva sempre sabe que tem alguma coisa que não tá certo. A gente fica, sabe, com aquela angústia no peito, aquele negócio assim, é um incômodo, aquela vozinha que fica na cabeça da gente, que fica dizendo que tem alguma coisa de errado ali. Só que a gente foca de uma forma diferente, a gente foca como desconfiança no outro, e na verdade não.
É o nosso instinto dizendo assim, olha, essa relação não tá legal, tem alguma coisa aqui que não tá bacana. Vamos rever essa relação, né? Então o afeto inseguro, ele tem várias vertentes. Uma delas é esse, a gente pode entender que o afeto inseguro é uma própria intuição dizendo que aquela relação não tá legal. Ou estou recebendo demais, ou estou dando demais, não sou correspondido, ou estou sufocante, ou estou sendo sufocado e não tenho coragem de sair, ou estou sendo negligenciado. Então, o afeto inseguro, ele já mostra um monte de coisa. Outra questão do afeto inseguro é me contentar com qualquer tipo de relação porque eu tenho afeto. Então, pessoas, né? E aí a gente pode falar tanto de pessoas dependente emocional, como pessoas controladoras demais. Elas ficam em relações que têm afeto inseguro porque elas não querem ficar sozinhas ou porque elas precisam controlar. 2 pontos a se observar. O afeto inseguro. Eu sei que o meu cônjuge, meu namorado, a minha namorada, a minha esposa, o meu ficante, ele não corresponde às minhas expectativas de uma relação. Ele não está de acordo com aquela visão que eu tenho de mundo. Então, por exemplo, eu sou uma pessoa que não bebo, eu sou uma pessoa que não tenho esse hábito, né? Ou nenhum vício como cigarro, ou nenhum hobby como videogame, futebol, mas eu começo a namorar uma pessoa que tá totalmente fora do meu mundo. Então vamos lá, né? 2 coisas que podem acontecer aí. O apego inseguro, da dependência emocional, ou o perfil controlador. Por que isso acontece? O apego inseguro, não é o mundo que eu quero, mas é o que eu tenho pra agora. E aí, como que fica essa relação do apego inseguro? Eu sei que a pessoa não é legal, eu sei que a pessoa vai dar mancada comigo, eu sei que a pessoa vai me chatear, eu sei que a pessoa vai me magoar, mas eu fico, porque eu acredito que ficar sozinho é pior do que ficar com essa pessoa que me faz sofrer. Mas eu não entendo que o sofrimento da dúvida é muito maior do que o sofrimento do término. Geralmente essas pessoas têm essa atitude porque elas tiveram perdas extremamente dolorosas na vida. E a gente pode falar tanto de um relacionamento que terminou de uma forma nada saudável, assim como uma perda mesmo, um luto muito forte que não conseguiu ser processado. Então ela fica naquela situação porque perder é uma sensação de morte. E toda perda é uma sensação de morte, toda perda é um luto. A questão é como eu lido com isso. E aí a pessoa prefere sofrer aos poucos, né? A pessoa prefere passar por situações de humilhação, a pessoa prefere ser enganada, porque ela sabe que está sendo enganada, a pessoa prefere ser vítima daquele, entre aspas, né, manipulador, do que ela entender que sair daquela relação vai doer muito menos do que dói todas as vezes. É uma relação mais ou menos assim como se a pessoa realmente ficasse dependente daquilo e coloca isso como se fosse um amor incondicional. O amor aceita tudo. Não, meu bem, o amor não aceita tudo. O amor próprio é uma coisa. O amor a outra pessoa, o amor verdadeiro, o amor autêntico, ele enxerga defeitos, qualidades, certo. Mas ele enxerga em primeiro lugar o amor próprio, o espaço e o limite. Entende? Quando a gente fala o amor aceita tudo, o amor pode tudo, pera lá. Existem muitas ressalvas aí, não é assim, o amor aceita tudo, então eu vou namorar com uma pessoa que só me faz mal, que só judia de mim, que não sei o que, porque, é um amor verdadeiro. Não, o amor verdadeiro ele só vai acontecer quando o verdadeiro amor acontecer, que é o seu amor próprio. Então não existe essa. E outra coisa, né? O apego inseguro, a pessoa sempre acha que vai salvar o manipulador, ou o alcoólatra, ou o dependente. Você não é clínica de reabilitação. Nem clínica de reabilitação tem conseguido salvar essas encrencas. Você acha que você que vai conseguir? Fala sério. Se a pessoa, ela prefere manter aquela vida a qual você não está de acordo, significa que você não é a prioridade. Significa o quê? A prioridade dela é aquela vida. A prioridade dela é o bar, é o futebol, é passar o sábado bebendo com os amigos, é o jogo de videogame, é ir fazer compra com as amigas e deixar você de lado. É a vida que ela tem. E a gente precisa parar com essa coisa de achar que eu vou entrar na vida do outro e vou manipular ele, vou mudar ele de acordo com as minhas expectativas. O que a gente precisa mudar são as minhas expectativas com relação às outras pessoas. Eu gosto daquela pessoa, mas o estilo de vida dela não tem nada a ver com o meu, então vocês podem ser amigos, mas ter uma relação não dá certo. Entende? Isso é apego inseguro com umas pitadinhas de controle aqui, né?
Então, assim, o apego inseguro, ele se conforma com qualquer migalha. Qualquer pessoa que apareceu disposta a ter uma relação comigo, eu vou ter uma relação com essa pessoa, porque eu tenho dúvida se eu vou conseguir uma coisa melhor. E se você pensar assim, realmente você não vai conseguir uma coisa melhor, porque você tá olhando pro lixo. Se você levantar a sua cabeça e olhar um pouquinho além, você vai conseguir ver que tem coisa muito melhor lá pra frente. Se você conseguir olhar pra você com amorosidade, com carinho, com amor próprio, você vai ver que você tem todo o potencial do mundo de ter uma relação incrível. Mas você precisa se permitir a isso. Você precisa aprender a dizer não pro pouco, precisa aprender a parar de viver de migalha, precisa parar de aceitar as coisas dos outros. O segundo ponto que eu falei aqui é do perfil controlador, que entra numa relação que também tem afeto inseguro. Mas o que é essa relação? A pessoa que tem uma insegurança muito grande dentro dela, que também tem uma certa dependência emocional, que também tem um excesso de carência, mas ela começa a namorar com uma pessoa, começa a se relacionar com uma pessoa, aí eu tô falando relacionamento de casal, família, amizade, enfim, uma pessoa emocionalmente mais fraca do que ela. Então é uma pessoa que sabe que em certos pontos ela tem um emocional muito forte, mas ela começa a namorar com uma pessoa emocionalmente mais fraca. Pra quê? Pra que ela controle. Então é uma pessoa que tem necessidade de controlar, né? É uma pessoa que tem necessidade de que as coisas sejam feitas do jeito dela, é uma pessoa que tem necessidade de estar no comando de todas as coisas, de ter a última palavra, de ter a decisão final, de resolver os problemas de todo mundo. Então ela casa, ela namora com o Zé Problema, né? E aí o que acontece? Toda hora ela tem um pepino para resolver. A pessoa precisa do problema. Toda hora ela tem um pepino para resolver. Mas é só o controle? Não. É a necessidade de atenção, é a necessidade de ser útil, é a necessidade de ser amada, é o medo de ficar sozinha, é a carência e por aí vai. E que perfil que é esse de pessoa, né? Qual que é a ferida emocional que levou a pessoa a isso? Pessoas que ou tiveram que ser muito independentes desde crianças, geralmente mulheres que tomaram a frente da família muito cedo de alguma forma, que tiveram a responsabilidade da família muito cedo. Então, por exemplo, uma única filha no meio de um ambiente maioritariamente masculino, né? E ela tinha que ser aquele papel feminino presente muito cedo, mulheres que as responsabilidades foram cobradas muito cedo, que elas tiveram que ser independentes muito cedo. Então essas pessoas têm esse perfil. Homens também, homens que tiveram que ser maduros mais cedo, né? Tiveram que assumir grandes responsabilidades, também têm esse perfil. Mas esses perfis, percebam que todos eles estão ligados com algum tipo de ausência. Todos eles estão ligados com alguma necessidade de afeto, porque essas mulheres que tiveram que amadurecer cedo demais, esses homens que tiveram de amadurecer cedo demais, eles perderam boa parte da infância, né? E aí eles acabam perdendo aquela parte do brincar, do dividir, que também tem afetividade. Acabam perdendo a afetividade da família, porque eles já têm grandes responsabilidades, então eles não podem ceder a receber afeto, porque muitas pessoas acreditam que receber afeto, receber carinho, receber amor é um sinal de fraqueza, mas chega uma hora que isso pesa, chega uma hora que essa ausência pesa. Então, por isso que a gente fala aqui, a dependência emocional como bote salva-vidas. Olha só quantos botes, né, a gente viu aqui ao longo desse vídeo. Quantas situações em que a gente usa o amor, em que a gente usa a relação para tentar se salvar de um mar de emoções dos quais a gente não tá tendo a capacidade de olhar, de lidar, talvez porque a gente não consiga, talvez porque a gente não tem orientação ou simplesmente porque a gente não quer, né? Tem muitas pessoas que são ignorantes emocionais ainda, que acham que cuidar do seu emocional não faz diferença nenhuma. Por isso que eu sempre falo, amor não é moeda de troca. Que é uma outra situação, né? Como amor não é moeda de troca. Por exemplo, eu faço e depois eu peço de volta. O que mostra isso, né? Que eu estou fazendo algo que eu não tenho, estou dando algo para alguém que eu não tenho nem para mim. Carinho, atenção, afeto, enfim, apoio. Então, muitas relações acontecem assim, a pessoa chega, alguém tá fragilizado. A pessoa chega, ela dá a vida dela para aquela pessoa, ela faz o esforço, ela deixa de fazer as coisas dela para ajudar outra pessoa. Uau, que lindo! Vai pro céu direto. Caramba que vai pro céu direto. Porque o que essa pessoa tá fazendo? Ela tem toda uma intenção por trás disso. Não estou dizendo que são todas as pessoas. Estou dizendo aqui no contexto da dependência emocional.
Mas a pessoa tem muito por trás. Eu estou dando minha vida para ser amado, para ser reconhecido, para ter carinho, para ser aceito, para fazer parte desse grupo. E quando ela percebe que ela deu demais, né? A hora que ela percebe que ela tá vazia, que ela tá com a bateria acabando, ela quer que o outro reponha aquilo que ela deu. Só que o outro não pediu nada, o outro não exigiu nada, o outro talvez não tenha condição de devolver aquilo que você ofereceu. Entende? Aí começa a manipulação, que gera a culpa. Olha como tá tudo muito interligado, né? A culpa, que a gente falou tanto na semana passada, nos vídeos passados, com a dependência emocional, da onde que nasce? Dessas atitudes manipuladoras, né? Uma das questões que gera culpa. Aí começa, mas peraí, mas eu te dei tanto, poxa, mas eu fiz isso pra você, mas eu fiz aquilo, mas eu fiz aquilo. E o seu amor? Porque o meu amor por você é incondicional. E agora? Aí você tem que chupar essa manga, né? A pessoa fez muito mais do que ela podia por você, ela deu muito mais, talvez você nem tenha pedido e agora ela tá usando esse argumento contra você. E a gente tem que se perguntar muitas vezes se não é a gente que faz essa manipulação. Eu me esforço demais, eu dou o que eu não tenho, eu tiro força de onde eu não tenho, eu me esforço, me sacrifico e agora? O outro não me correspondeu. Mas peraí, será que o outro tinha obrigação? Será que o outro pediu? Será que ele estava esperando isso? Ou será que eu, dependente emocional, fui lá e forcei toda uma situação para aquela pessoa? E agora eu dei o que eu não tinha e estou esperando algo em troca? Fica aí uma reflexão muito importante pra gente, pra vocês. Até a próxima!